Sejam muito bem-vindos ao Racing Shenanigans num formato um bocadinho diferente. Somos youtubers, aparentemente. Somos o window da zona. Da zona do Window da Trofa. Não sei, vocês perderam por alguns segundos um concerto fenomenal da escola de samba da Igreja Nova da Trofa. Enfim, portanto, Maravilha. basicamente, isto é um vídeo que nós prometemos gravar em julho. Estamos em fevereiro de 2023. Mas pronto, não interessa. Pá, Ele a vem, vida ele pôs-se a impor, não é? Basicamente. Põe-se e as coisas ficam por fazer, mas agora acho que estamos a redimir-nos o máximo possível. Estou a olhar para a esquerda, se eu estou a olhar para a esquerda é porque eu estou a controlar o áudio e ver se esta porcaria não para ou se o meu PC não fica sem bateria. Pois, Pronto. porque normal, nós, como devem compreender, É o não há dinheiro, vocês não pagam. Isto E é nós gratuito. é gratuito, então nós temos que trabalhar com o que temos. Vamos lá então ao tal prometido vídeo. Exatamente. Porque vocês querem é sangue, seus detratores, seus tubarões brancos que só Eu cheiram não percebo sangue. onde é que essa analogia quer chegar, mas pronto. Como vocês querem e como estava prometido. Onde é que tu mandaste as cenas? WhatsApp. Ok, obrigado. Portanto, Tudo improviso, como podem tudo perceber. improviso. Nós vamos ter aqui análise de uma thread que nós criamos há uns tempos, que era das opiniões pouco populares, porque aqui falamos em português de Camões, não é popular opinions, é opiniões não populares, pouco populares, o que queiram chamar. E vamos começar aqui. Se não te importas, começo eu e vamos alternando. Ok. Portanto, não vamos por ordem, vamos por aquilo que estão gravadas no meu telemóvel e no telefone dele. Portanto, Ok. primeira pessoa, Carlos Braga. Todos os pilotos britânicos são overrated por generalidade, ou por omissão no caso. Ora, Não sei como é que é de responder aí. é assim, eu concordo e discordo. Eu acho que se estivermos a falar de fórmulas de promoção, tendo entre um britânico e um português, a título de exemplo, eles acabam por escolher o britânico por muito que o português acabe por ser melhor. A nível sénior, digo, vulgo Fórmula 1, acho que isso não entra tanto, estás a ver, Carlos? Eu acho que, pelo menos nos últimos britânicos que temos tido, acho que todos eles são bons e todos eles reconhecem-nos a qualidade que eles realmente têm, desde o Hamilton, Norris, Russell, Jenson Button, todos eles têm sido, na minha opinião, a qualidade que nós lhes atribuímos enquanto adeptos é a qualidade que eles têm na verdade, na minha opinião. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Não tenho nada a acrescentar, acho que tem sido. Tal British bias que muita gente Não, o diz British existir. Bias existe. O British Bias existe até certa forma em certos meios de comunicação. Sky Sports! Costuma existir. Mas eu acho que em termos da fanbase, olhar para. Lá estou eu com as terminologias em inglês. É a vida normal. Pronto. Normalmente as pessoas acho que avaliam os pilotos britânicos bem. Eu acho que. Pá, não há assim. Acho que, por exemplo, houve um bocadinho de expectativa maior, um bocado de desilusão para, por exemplo, naquela altura de. Estou-me a tentar lembrar do nome do gajo que chegou a. Pá, como é que ele se chama? Por exemplo, o alemão, o Pascal Wehrlein, na altura da Manor, que depois passou para a Sauber e tal, e depois não Vigão e tal, havia por causa dele ter uns resultados ainda decentes de vez em quando na Manor, e depois isso não se ter traduzido numa boa época na Sauber. Eu lembro que isso aí foi, pá, havia um hype para o gajo bastante, que na altura ainda era algum, mas pá, acho que os pilotos britânicos têm O Verlaine era alemão. Wehrlein era alemão, exatamente, mas Ok. é o único Mas eu piloto percebo que eu que é acho chegar. que aconteceu, porque eu acho que os britânicos isso não tem acontecido. Quem foi a última vedeta? O Schumacher? Mas eu acho que o Schumacher, pá, Sim, sim, se calhar. vá, pronto, temos de admitir. Vamos à seguinte. A nossa Carolina, Carol Tem duas. Talks F1 tem duas. Leclerc não é material para ser campeão do mundo, Norris e Russell são muito melhores. Ah pá, Carolina, eu não posso concordar de maneira eu também nenhuma. não. Desculpa Todo, lá. todo. O Leclerc já se tem provado como um piloto que, apesar de ainda não ter a rodagem que tem o Verstappen, na minha Também é preciso opinião. perceber que chegou muito mais tarde à Fórmula 1 do que para o próprio E, Verstappen. por exemplo, teve Portanto, tem que madurar. teve em menos situações para ser campeão mundial do que o Verstappen. Portanto, eu acho que aí seria uma grande. Um grande ponto fraco do Leclerc. Mas ele tem-se provado como, exceto aquele erro que fez sob pressão, acho que as pessoas têm de ver que
que ele é material campeão mundial. Agora, já o Norris e o Russell ainda não tiveram numa situação própria para se realmente comprovar a estaleca deles, utilizando uma palavra extremamente portuguesa. Eu concordo, sobretudo com a parte do Lando. Eu acho que... O Lando, eu acho que não nem se pode... carro para ganhar teve ainda sequer. Sim, eu também não sei se podemos apontar todas as culpas para a McLaren, porque em situações em que ele já esteve para ganhar não teve com cabeça fria, nomeadamente na Rússia. Umas decisões um bocadinho ali, tanto da equipa como do Norris, aquilo é um debate que nós já tivemos isso na altura. Mas acho que não é algo que seja uma análise tão linear quanto isso. Assim, eu acho que aproveitámos agora. Eu acho que todos concordamos, eu, tu e tudo que é fã de Fórmula 1, os 4 ases do futuro são Max Verstappen, Leclerc, Russell e Lando Norris. Agora, estamos aqui a medir uns ases pelos agora. outros, eu não sei se há uma medida É muito tão difícil linear. ser absoluto com as qualidades Se há uma de cada medida um tão deles. linear para avaliar essas coisas. É preciso eles estarem em situações de que estejam a lutar por campeonatos, Igualdade. etc. Claro, e de igualdade, pronto. Segundo, a Sainz é melhor do que o Leclerc e a Ferrari ganharia mais se favorecê-lo. Em favorecê-lo a ele. Eu se não te importas, vou-te já interromper. Eu acho que o Sainz foi para mim dos maiores flops desta temporada. Eu fiquei muito desiludido com o Sainz e digo já assim, de boca cheia. Eu acho que o Sainz é um grande piloto para uma equipa que está naquele linear de lutar por campeonatos, mas que não luta efetivamente pelo campeonato. Um bom piloto para atualmente uma McLaren, uma Alpine, mas acho que uma equipa que lute realmente por um campeonato do mundo de construtores e de pilotos, o Sainz ainda é curtinho. Não, vamos ver. Temos de perceber que essa situação também é verdade que a Ferrari favorecia o Leclerc, e acho que ainda favorece bastante o Leclerc. E então agora com a entrada do Jean Todt é que vai ser bonito. Não, mas não é essa a situação. Jean É que Todt para chegarem a favorecer o nosso Leclerc, ele teve de mostrar serviço. E o Sainz também teve as suas oportunidades de mostrar serviço. 2021, sobretudo, que é um ano muito bom dele. Exatamente. E contudo em 2022 caiu um bocadinho de forma. E não sei. E nós estamos a gabar muito o Sainz. Gabamos muito o Sainz, que em 2021 foi dos pilotos que mudou de equipa e manteve o nível. E agora... com um carro para um patamar superior. Sim, exato. Eu continuo a achar que ele desiludiu um bocadinho, mas não se converteu. Vejamos 2023. Exatamente. Não se converteu para isso, mas vamos lá ver. Pronto, eu agora vou dizer duas, que esta foi muito engraçada, recordo-me na altura. Foram feitas com 30 segundos de diferença e são do José Vieira e da Ari, que é o nome que ela coloca aqui no Twitter. Espera só um segundo. Eu acho que agora o áudio vai estar melhor. Que diferença. Mas pronto, não interessa. Faz mal. É do Josué Vieira e da Ari. Como disse, feitas com 30 segundos de diferença, extremamente engraçadas porque são exatos opostos. O Josué diz-nos que o Daniel Ricciardo é um fantástico piloto e não merece tanto hate. A Ari diz-nos que o Daniel Ricciardo não é tão bom como as pessoas dizem. Ora, em que é que fica? Como em tudo na vida, eu acho que temos que falar aqui num equilíbrio. Eu acho que o Daniel Ricciardo não é daquele... não está naquele que para mim é o top 5, que são os 5 pilotos de elite que estão neste momento na Fórmula 1, até porque o Ricardo não está, mas para todos os efeitos estamos a falar de 2022, o Ricardo ainda eu acho que ainda é parte do universo de Fórmula 1. Mas também não é o Daniel Ricciardo que vimos estes últimos 2 anos na McLaren, e ele na Renault e na Red Bull demonstrou que realmente é um piloto com muita qualidade e que quando entrega depois foi e o bem azar. mentalmente, e notava-se que ele mentalmente estava num caco, e, portanto acho que é um bom piloto, um grande piloto. E Não depois é foi elite, mas também não é do one of the bottom, ou como diria o José Mourinho, one of the bottle. O Ricardo é um exemplo interessante de analisar pelo facto muito simples de ele, em condições normais, teria lugar ainda na Fórmula 1. Mas só o facto de ele ter aquele ano extremamente mau, porque obviamente que não é só as performances do piloto que diz é o carro que não está a funcionar e tal, que não me estou a adaptar, isso aí mexe com a confiança dele e transformou-o. E acho que ele foi para o lugar errado na hora errada. Agora, na altura dissemos o que era contrário, era o gajo certo na hora certa, no lugar certo. Mas lá está, é daquelas coisas em que eu não gosto nada de fazer previsões, especialmente
porque... É difícil ter todas as variáveis em cima da mesa. Exatamente. É completamente imprevisível e eu acho que não é justo a gente estar a dizer é isto que vai acontecer, x, y e z. Não vejo. Agora é a tua vez de nos mostrares a tua próxima opinião. Próxima opinião. O Russell é o próximo campeão mundial durante vários anos. Isto aqui foi o Ruben que mandou aqui o tweet. Do próximo campeão mundial durante vários anos. Eu acho que é muito difícil. O Russell tem talento para isso, tem qualidade para isso, mas dizer que é o Só o próximo tempo campeão dirá. mundial só o tempo dirá. Só o tempo e dirá. não tenho muito Eu a dizer em relação a isso, queres que te diga? Só o tempo dirá. Eu acho que seja uma opinião que é bastante popular, por acaso, que há muita gente que valoriza o Russell e vê-o como uma força dentro da equipa Mercedes que veio para ficar e que está aqui para substituir o Hamilton quando ele pendurar as luvas e as botas e o capacete e etc. Mas penso que o facto de haver também toda essa especulação à volta dele, etc., e muita pressão em cima, e depois a Mercedes tem tido uma quebra e agora vai demorar alguns anos a voltar a estar na sua forma. Pá, vamos ver o que é que a conjectura que o futuro Nos traz, exatamente. Portanto, Posso continuar? Deixa-me só ler. Queres continuar? Força, mais uma. Alves diz, houve uma sabotagem ao Gasly e ao Albon nas suas passagens na Red Bull. A Ferrari nos últimos anos estragou a percepção de quão bons eram o Vettel e o Raikkonen, principalmente os seus respectivos primes. Sainz é mais piloto que o Leclerc. Temos aqui um fã club do Sainz. Desculpem, a última muito spicy. Pá. Ok, vamos à primeira parte. Houve sabotagem do Gasly e o Albon na sua passagem na Red Bull. Mais uma vez. Acho que é uma sabotagem que... a palavra sabotagem implica que existe. A própria equipa dar cabo de ti de propósito. Existe uma intenção maliciosa para mudar as cadeiras e para mudar a percepção em relação a alguém e algo assim. Portanto, eu não acho que seja juro. Que não acho que seja... corta aqui. Não acho que seja justo dizer que seja uma sabotagem, mas imagina, tens uma equipa que está a crescer à volta de um jovem piloto que se está a impor, e depois tens uns jovens pilotos, ok, que acabam de sair da segunda equipa e vão para uma estrutura em que necessitam desse apoio para crescer, e quando estão num ambiente hostil de que se está a mudar à volta de um piloto e que não tem um acompanhamento, as características do carro são encaminhadas para serem de acordo com o Verstappen. Isso é óbvio. É óbvio, obviamente. À volta do que é o teu melhor piloto e que é a tua estrela, que é o Max Verstappen. Exatamente, que é o piloto que te vai render, não é? Eu estou só a ajustar aqui o volume, para não estar aqui a clipar. Porque é isso mesmo, é ajustar em volta daquele que é o teu melhor piloto. Portanto, isso aí está claríssimo, não há volta a dar. Eu concordo contigo, eu não posso dizer que haja sabotagem, mas... Se isso aí contribuiu, claro, isso arruinou o Albon, arruinou o Gasly. Tanto que o Gasly voltou e teve performances excepcionais, teve um ano de redenção completa que foi 2020 na AlphaTauri. Portanto, eu não acho que isso seja uma questão de sabotagem, porque obviamente que a Red Bull queria os pontos, bem, obviamente. Eles mais do que nós queriam que as coisas corressem bem. Portanto, é uma questão que eu não compreendo honestamente da parte da sabotagem intencional. Eu percebo que queres trazer em termos de termo para aqui, mas agora, se queres dar um inuendo de sabotagem, não discordo completamente. Eu acho que sabotagem não digo, mas é como tu disseste, é viver naquele que será sempre o segundo piloto, será sempre o colega do Max Verstappen e não propriamente um piloto enquanto eles próprios. Porque se calhar se a Red Bull fosse... Eu percebo o que ele quer dizer, porque se a Red Bull abrisse um bocadinho mais o carro a ser desenvolvido ao redor ou do Albon ou do Gasly, se calhar poderíamos ter tido coisas diferentes. Mas percebo perfeitamente que não tenham feito, porque a estrela é o Verstappen e exatamente. O resto é conversa. Ok, depois nós temos aquela parte do Vettel e do Raikkonen. A minha opinião quanto a isso é parecida com o que aconteceu da Red Bull, mas nós vemos um Vettel que se deu sob pressão também numa estrutura organizacional. Atenção, que estas coisas não são análise de Fórmula 1. Isto aqui é a cadeira de comportamento organizacional. Porque se nós formos a qualquer setor da atividade, nós vamos ver que existe a pressão dentro de uma estrutura organizacional. Em certos indivíduos e num certo nível é fatal, e depois começas a ver um Vettel que começa a ser pressionado por todos os lados,
começa a haver um atrito interno da equipa com a chegada do Leclerc e que o Leclerc começa a ter bons resultados e a passar o Vettel, que não é uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária que acontece. Não, é pouco comum isto acontecer, um rookie ter essa performance. E agora, o que é que... Pá, começa a haver aquele... A Ferrari é um ambiente... Até, por exemplo, eu não sei como é que está agora, mas até 2020 era um ambiente extremamente ácido. Era, não está. E do Raikkonen é a mesma coisa, mas o Raikkonen já tinha passado o seu prime. E é normal isso acontecer dos fãs mais recentes olharem, o Vettel, não sei o o Raikkonen, não sei o quê. Falarem disso, porque pá, a maior parte deles acho que nunca viu uma corrida para trás de quando o Drive to Survive saiu na Netflix. Olha, essa é a minha hot take para hoje. Pronto. Falando em Drive to Survive, eu entro já aqui a pé juntos. Entra. O Vasco Moura, grande Vasco, diz-nos que o Drive to Survive fez mais mal do que bem à Fórmula 1. Meu amigo, isto não é unpopular. Isto, eu quero abraçar-te depois desta tua informação. Eu acho que o Drive to Survive tinha potencial para ser a melhor coisa que sempre que aconteceu à Fórmula 1, porque se formos a ver aqueles insights que eles colocam no próprio canal do YouTube, com as comunicações da equipa, para tu realmente entenderes a estratégia e coisas do género, realmente o Drive to Survive tinha potencial para ser totalmente diferente. O Drive to Survive criou uma realidade que não é da Fórmula 1. Basta ver, o ano passado, a época de 2021, o Drive to Survive referente à época de 2021, colocam rádios deslocados fora de contexto. Uma e rádios, vergonha eu lembro completa. perfeitamente que colocaram um rádio que era, eu creio que de Sochi, na corrida do Mónaco. É assim uma coisa um bocado para o surreal. E depois é criar uma realidade depois que metem, para mim não existe. a edição daquilo é horrível. Metem isto aqui é uma coisa que parece uma coisa que é um bocadinho pretenciosa, mas que a mim faz muita impressão. Estão a filmar Spa e depois metem imagens do circuito da Rússia e depois metem isso, fazem assim umas mesclagens que aquilo não tem cabimento. Mas pronto. Assim, trouxe fãs, e reviveu o desporto, mas isso é parte boa, mas ao mesmo tempo também trouxe outra parte má, porque trouxe uma toxicidade que não existia. Os nossos amigos, vamos falar de fundo, falam muitas vezes disso. Futebolizou a Fórmula 1, na minha opinião. Acabou por fazer mais mal do que bem. Isso nós já no podcast já debatemos isso 30 vezes. Se vocês quiserem ver, depois nós deixamos o Temos 23 episódios para dar. Nós temos episódios que fizemos uma análise muito mais profunda disso. Onde é que nós íamos? Ok. O Pedro Cachapuz diz, cá vão umas quantas. Não houve nenhum roubo em Abu Dhabi em 2021, ambos mereciam ganhar e o único erro foi não deixarem todos os carros desdobrarem-se mais cedo. Silverstone e Monza 2021 são incidentes de corrida e não merecia nenhuma penalização. Não tenho nada a acrescentar. Concordo a 100%. Acaba porque, na parte da Abu Dhabi, agora deixa-me falar só um bocadinho da Abu Dhabi porque me custou muito mais a mim do que a ti, acredito eu, e realmente custou-me a Abu Dhabi. Eu não quero dizer que tenha sido um roubo. Simplesmente foi algo muito mal decidido e que, lá está, se aquilo tivesse acontecido na corrida anterior, provavelmente ninguém dava o destaque que deu. Foi por ter sido nas últimas voltas da última corrida de um campeonato daqueles. Por muito que custe, se calhar a decisão correta e ser anticlimático teria sido aquilo que houve em Monza este ano. 2022. Se calhar teria sido o mais correto. Não foi. Move on. O Hamilton já ultrapassou, a Mercedes já ultrapassou, portanto nós também temos todos que ultrapassar isso. E siga. Em relação à segunda, qual era? É de Monza 2021 e de Silverstone. Não deviam ter sido penalizações. Concordo, sobretudo com Monza. Silverstone deu de barato. Silverstone não acho. Silverstone deu de barato. Monza não acho que tenha sido. Monza não, cara. Os dois queriam. Queriam aquilo, ir ao pote. É isso os que dois é queriam o ir ao melhor. pote. É a melhor explanação daquilo que é um piloto de Fórmula 1. Não dar 1 centímetro, não dar 1 milímetro. É o que é. Não. Concordo com o Pedro, chateiem, sinceramente. não se chateiem. Vamos agora ao Luís Cardoso, que diz: o Ricciardo sempre foi muito levado ao colo pelas ligações à Red Bull. Norris é lá está material para ser campeão do mundo. Hamilton ainda vai disputar mais um título e o Bottas é underrated. Alonso já fala mais do que aquilo que conduz e nunca assume a culpa. São várias aqui. A última, desculpa lá, a última nem vou comentar. São várias. Não consigo. Portanto, a primeira, o Ricardo sempre foi muito levado ao colo pelas ligações à Red Bull. Não vejo onde é que, sinceramente, não é nenhuma crítica, mas não vejo Continua a falar que eu vou ligar as luzes. Ok. Eu não vejo onde é que possa realmente ter aparecido assim ele ter sido levado ao colo, entendes? Eu acho que ele fez tudo que onde chegou foi mais por mérito. Norris, Sir World Champion Material.
Acho que sim, mas ao mesmo tempo acho que daqueles que já tenho vindo a dizer que são os potenciais 4 ases da nova geração, Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell e Lando Norris. Para mim o Lando é o pior dos 4, como uma globalidade entre talento puro, racecraft, quali pace, capacidade mental, etc. Tudo somado para mim, se calhar é aquele que é menos skillful, digamos assim. Quanto ao Hamilton disputar mais um título, a Bottas underrated, concordo a 100%. Acho que o Hamilton, com o carro para lutar, ainda está numa ainda tem, e mostrou ano passado, e os próprios pilotos dizem, com a Mercedes dando um carro, tanto ao Hamilton, e aproveito para dizer também o Russell, eles dois com o carro para lutar, eu acredito que podem lutar. Quanto ao Bottas ser underrated, eu acho que sim, até ao período da Mercedes, não sei, não querendo entrar aqui em guerras. No período da Mercedes, não querendo entrar aqui em guerras, o Bottas na Mercedes era muito desrespeitado e depois, saindo da Mercedes, já é o maior disto tudo. Pá, o Bottas sempre foi isto. A única coisa que eu acho que mudou no Bottas depois de sair da Mercedes foi a cabecinha. E temos um Bottas muito mais solto e, na minha opinião, pá, espetacular. Deus no céu, Valtteri na terra, na minha opinião, neste preciso momento. Exatamente. Quanto ao Ricardo ter salvado ao colo na... Quanto ao Alonso, vocês sabem a minha opinião, não vou falar. Gana Alonso, meu! Não vou falar. Não se diz mal o Alonso. O Alonso é lindo. Mas eu basicamente eu sei o que é que o Gui disse. Já sei o que é que ele disse. Mas só uma nota quanto ao Norris. Só o tempo dirá. Foi o que eu tinha dito em cima. Só o tempo dirá. Schumacher não merece os títulos que tem, desde simular, provocar acidentes até um carro ilegal, valia tudo para o alemão, diz o André Marques. Ai, meu, não consigo dizer. Por muito que o Schumacher tenha se passado da cabeça e esborrachado por muito que ele se tenha espatifado de propósito no Villeneuve, eu acho que não podemos colar a carreira do Schumacher a esse ato. Ok, ele tem a cena do Colta, que quis dar um pero, mas ele e o Ayrton? E o Ayrton? Vamos lá uma coisa, todos os grandes pilotos eram durinhos. Tem que ser cabrões. Tem que ser cabrões. Tu para seres um bom piloto tens o Verstappen, o Milton. Estamos a nomear, te garanto, não vi. E o Milton com o Rosberg, e o Rosberg com o Hamilton, etc. Vocês querem pegar... Olha, amigos, não ser campeão do mundo... Olha, aos abraços e aos beijos. Aos abraços e aos beijos e a dar a mão e com uma bandeira hippie na mão. Não dá, meu. Não dá. Uma pessoa tem de lutar e essas situações acontecem porque eles são muito duros. Estão a competir num... Eu não estou a desculpar, mas eu acho surreal as pessoas acharem que é tipo uma cena um bocadinho estranha isso acontecer. E lá está, e essa opinião não muitas pessoas dizem isso. E eu consigo perceber, mas tenho de sair à defesa. Mas pá, excelente participação, porque levas aqui um caminho em que a gente podia ficar aqui horas a debater e a falar. Eu acho que não podemos colar esse ato isolado do Schumacher. O Schumacher, eu acho que... Não, mas o Schumacher teve mais. Teve mais. Mas eu acho que mas o Senna também. Também teve. Olha, mas eu acho que não podemos colar o Schumacher. Eu vou pôr aqui um desafio a vocês que estão aqui a ouvir. Digam um campeão do mundo de Fórmula 1 que nunca teve uma situação polémica, alguma coisa assim. E até posso dizer uma coisa, arrisco-me a dizer, mesmo na era a preto e branco, que isso acontecia. Claro que acontecia, então aí que valia tudo, porra. Portanto, se não te importas, vamos avançar. O Nuno Pimentel diz-nos que o Albon é melhor que o Russell e o Norris. Nuno, desculpa lá, mas eu tenho desculpa lá, pensei-me a ti. Mas o Nuno diz-nos que o Albon é melhor do que o Russell e o Norris. Não consigo concordar. Acho que o Albon está um patamar abaixo, quer do Russell, quer do Norris. Embora tenha mérito que na época que fez com o Williams e acho que não é. Acho que a tier está tipo Russell, Norris, Leclerc um bocadinho acima, Verstappen acima do Leclerc neste momento e o Albon está numa coisa mais abaixo destes, na minha opinião. Falando de pilotos novos. Junto com Bottas, se calhar, nesta altura. Esta vou-te pedir, se não te importas, deixas-me ler. O Hugo Santos diz-nos que o Vettel, se tivesse carro nas épocas em que esteve na Ferrari, era campeão mundial. Hugo, permite-me discordar fortemente. O Vettel, ou seja, se estivermos a falar do Vettel pós 2018, eu concordo contigo. Se estivermos a falar
concordo potencialmente contigo. Se estivermos a falar do Vettel 2017-18, não concordo de todo. Porquê? Acho que... Queres explicar a razão? Porque é que eu quero explicar a razão? Porque eu acho que, que os carros não eram assim tão diferentes quanto isso nas épocas de 17 e Chegaram 18. a ser melhores em 18. Eu Os acho Ferrari? que sim, Ok. em 18 Até à pausa de verão, o Ferrari era e globalmente mesmo depois da talvez pausa superior. e mesmo ao depois da Mercedes. pausa de verão houve aquele problema os problemas de fiabilidade, se me lembro bem. Em 17 em Suzuka houve aquele problema de fiabilidade, senão a Ferrari estava bastante rápida nesse fim de Sim, semana. e... Acontece E em 18 aquela borrada dos pneus, que eles foram para a pista com pneus de chuva, ou melhor, demoraram muito tempo a ir para a pista para fazer a volta no Q3 de secos e deixaram há andar muitas demasiado. situações. Não, eu Ferrari. acho que a Ferrari não era o problema, não era o carro, era operacional. Era operacional de uma maneira geral, não propriamente o Exatamente. piloto. É a minha opinião. Agora deixo para ti. Olha, Tomás Machado, Ganda Machado, Ganda Tomás Machado, um abraço para ti, amigo. O Leclerc não tem estoupa para ser campeão do mundo. Discordo. Epá! totalmente. Oh Machado, olha, eu Parem de falar mal do Leclerc, se faz opa, favor, que eu choro. eu tenho, das vezes que falei que interagi contigo e etc. Foram algumas, e sei que tu és um gajo de 5 estrelas. Agora deixaste a minha consideração. Estou a brincar, obviamente. Mas não tens estoupa para ser campeão do mundo. Eu gostava que elaborasses. Quando diz isto, eu gostava que elaborasses no porquê. Mas eu acho que tu poderias pegar, o argumento que tu poderias pegar eventualmente seria a falta de experiência do Leclerc e os erros que ele cometeu durante a temporada 2022, nomeadamente Paul Ricard, um erro crasso que basicamente fechou qualquer hipótese de campeonato. Para mim, pior que o Paul Ricard ainda é o Imola. Sim, também o de Imola também foi um grande erro. Sim. Neste momento, eu diria que não está a esse nível ainda. Se nunca será, eu quero acreditar que tem esse potencial. Não é uma questão propriamente de fé neste momento, mas eu quero acreditar que isso seja possível pela questão de que ele é um prodígio e por exemplo, entre o Verstappen e o Leclerc são os exemplos desse talento puro que é um diamante em bruto e que depois nós estamos a ver duas formas de o minerar e de o refinar que estão a resultar mais ou menos em... Posso incendiar a internet? Podes. Eu acho que a única diferença entre o Leclerc e o Verstappen são os anos de experiência em equipas de topo. Fora isso, enquanto pilotos, para mim são equiparáveis os dois. São os dois geniais. Eu estou a pensar porque estou a tentar racionalizar essa questão, porque eu estou a imaginar, será que o Leclerc com mais anos na Fórmula 1, sim, penso que sim. Eu acho que o Verstappen já atingiu aquela fase de maturidade que o Leclerc ainda vai atingir. Sim, sem dúvida. Isso aí o Leclerc só Já vai não- atingir, vamos lá ver uma só coisa, vai não está- atingir o o nível Max de é maturidade. totalmente diferente do Max 2018. O Max 2018 Não, tocou no Ocon totalmente, e quis dar um totalmente. pero. Totalmente. Não, mas nem digo isso, estou a dizer que é um piloto com Muito mais cerebral. E cerebral, muito mais... exatamente. Mantém aquela agressividade que tem que ter, obviamente. Sim, mas sim, ele fora continua a isso, ser um piloto mantém aquela agressivo, coisa- mas sabe utilizar as suas ferramentas de uma forma muito mais trabalhada Sim. do que seria de esperar. Eu acho isso mesmo fascinante, por acaso. Porque lá está, isso é toda uma área que é um bocadinho professor Shibanga, estão a perceber? É que não há uma forma concreta de a gente dizer, olha, este gajo se estiver aqui durante estes anos em vez de estar ali... Se nós soubéssemos isso, e se isso fosse uma coisa Uma ciência exata. Uma ciência exata e muito fácil de resolver, amigos, nós estávamos aqui todos a tirar a gestão desportiva e a ser agentes de pilotos. E para o futebol também seríamos todos Jorge Mendes e etc. Não é? Certo. Agora há aqui uma que para mim eu gostei muito, foi muito interessante, que foi do Diogo Soares, que nos diz que as Fórmula 4 de um determinado país deviam ser Support Series do Grande Prémio desse mesmo país, inclusive com transmissão internacional. Isto é uma coisa que é muito pouco falada. Eu adorei esta. Mas esta é muito interessante porque há muita gente que não tem noção da quantidade de bons pilotos e de talento jovem que há. Olha, banda sonora. Yeah. Não tem noção da quantidade de talento jovem e de bons pilotos que há por aí. Eu acho que as Fórmula 4 têm uma maneira muito boa de promover. Porque as Fórmulas 4 são muito competitivas. Os carros são quase todos iguais.
Nestas fórmulas. E então é realmente aí que tu realmente vês, ok, este gajo é bom, este gajo é mais ou menos. Como eu estava a dizer, concordo muito com a questão da parte das Fórmula 4 num determinado país serem Sport Series. Acho que era muito importante e era realmente um passo que nós podíamos dar. Porque se formos a ver, muitas pessoas terminam a transmissão da Fórmula 1 e desligam daquilo que é o Grande Prémio. E eu acho que a Fórmula 4 podia ser uma coisa muito interessante de se adicionar, quer à Fórmula 2, quer à Fórmula 3, quer à Porsche Super Cup. Claro que fica depois muita coisa, mas as Fórmula 4 dos países que realmente tiverem Fórmula 4 ou das era uma zonas boa entrada. geográficas. Ou das zonas Acho geográficas. Acho que há a Ibéria, não há? Não, é Fórmula 4 Espanha. Fórmula 4 Espanha. Pronto. Espanha, Então, França, Alemanha, Itália. Itália, pronto. Então imaginem assim, eu acho que isto aqui é extremamente interessante. Esta take eu acho que é das takes mais inteligentes e que vai ser quase o precursor para o próximo vídeo, que são o que é que vocês querem medidas para mudar a Fórmula 1. Portanto, esse vai ser o próximo episódio desta série. E o que eu queria, o que eu realmente queria perguntar era por esta questão. Não seria melhor para promover o interesse e, por exemplo, mesmo numa questão desportiva, de nós promovermos o desporto automóvel aqui em Portugal, em Espanha, nos países, por exemplo, da Ásia, do Médio Oriente, as Fórmulas 4 com os miúdos de 17 anos, de 16, 17 anos, estarem lá a competir, ou mais novos até, estarem lá a competir e fazerem parte desse grande prémio de Fórmula 1, dar a conhecer os pilotos, dar a conhecer a série, dar a conhecer essa... E depois, pá, é ótimo para os patrocinadores, que muitos deles têm de se financiar com patrocinadores locais, estão a dar uma exposição grande. Portanto, e até mesmo, e na perspectiva dos miúdos, de já estarem dentro do universo do paddock, exatamente, conviverem com aquelas personalidades todas. O que é isso. E numa questão de formação e numa questão de promover o desporto automóvel e de ganhar interesse por essas formas de promoção, seria ótimo. E depois imaginem, por exemplo, eu digo-vos aqui, Fórmula 4 Espanha, se virmos os nossos jovens portugueses e espanhóis a irem lá competir, a fazer a corrida durante o fim de semana do Grande Prémio, seria extremamente bom. Começava a dar a conhecer a um público muito maior essa situação. Eu acho que isso seria excelente. Seria mesmo excelente. Portanto, eu acho que isso seria uma medida muito ótima. E, por exemplo, troféus locais, troféu Mini, troféu Kia, troféu... esses troféus locais que existem e depois fazerem parte desse fim de semana, organizar-se aquilo um bocadinho melhor, especialmente nas pistas, tem dois paddocks e etc. Sim. Por exemplo, Silverstone, etc. Eu acho que em Espanha não há essa possibilidade, mas deve haver algumas formas de a gente controlar isso e de contornar essa situação. Exatamente. E de fazer isso acontecer. Isso seria ótimo. Mas agora com pouca bateria. Calma, quando ela morreu e eu troco bateria, não é por aí. Tens outra? Tenho. Ótimo. Passamos agora a um gajo que não sei se conhecem, João Correia Leite. Estávamos a dizer um tal de João Correia Leite, não sei se conhecem. O resultado de Singapura 2008 devia ser incinerado, mesmo que isso signifique entregar um campeonato do mundo ao Massa. Vocês vão estranhar a minha opinião, mas eu concordo a 100% com o João. Mesmo que isso acabe por tirar um título ao Hamilton. Singapura foi uma vergonha, meu. Se vocês não sabem o que é que estamos a falar, pesquisem Crashgate. Não, provavelmente ninguém sabe, porque muitos dos fãs atuais Fórmula 1 antes de 2020 não existia. Nós não temos bateria suficiente para explicar aqui. Pois. E eu acho que é mais giro vocês entrarem no mundo da Fórmula 1 e perceberem estes escândalos anteriores. Crashgate. E fazerem. Mas o Crashgate basicamente foi que o Nelson Piquet Júnior. Atenção, não é o velho. Não é o velho, é o filho dele. É filho. Pronto. Na Renault, espetou-se em Singapura de modo a fazer um safety car no momento exato para o Alonso ir às boxes, trocar de pneus e ganhar uma vantagem estrondosa que deu a vitória e que tirou uma vitória ao Massa e tirou pontos ao Massa que depois foram suficientes para lhe tirar um título mundial. Concordo, porque isso aí foi tipo aquela época de 2007, 2008 com o Spygate e o Crashgate mesmo ali. Isto foi já agora pesquisa também o que é o Spygate. A Fórmula 1 parecia... Exatamente. Cultivem-se. Como diz um outro senhor. Foi uma época de corrupção completamente plena na Fórmula 1 à descarada. Eu acho que isso é uma das épocas mais interessantes em termos políticos, da parte política da Fórmula 1, que acho que é extremamente interessante estudar e ver que uma coisa dessas não se repita, porque isso destrói completamente a reputação da Fórmula 1. Vamos à próxima? Vamos.
Bandeira amarela. Não sei também quem são. Não conheço. Acho que são dali daquela gente para ali para aqueles lados, para lá do Rio. Deve ser. Os recordes, exato, grande abraço para vocês dois, para o Diogo e para o João. Pois, João. Os recordes de números de pontos, vitórias, corridas, em suma, os cumulativos têm menor significado hoje em dia, para não dizer nenhum em alguns casos. É assim, eu esta não sei, porque, mais uma vez, é questão do equilíbrio. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os números não são tudo, mas também não podemos comprovar qualidade sem números. Não sei se me faço entender. Acho que é muito giro dizer que um piloto é espetacular, mas se ele não apresenta números, Mas não é essa a questão. Mas não é só números. Não é essa a questão que eles estão a dizer. Eu acho que é tipo, o facto disso aí estar um bocadinho diluído é porque nós já temos tantos grandes prémios, porque eles dizem que 17 a 18 corridas por ano. Na seguinte, não estás a reparar que estavas a entroncar na seguinte? Sim, porque as duas estão ligadas uma na Pois, outra. estão Eu ligadas. acho que isto aqui... Porque, por exemplo, os 17, 18 corridas por ano é mais do que suficiente. Vim esticar, tudo acima disso é exagero. Concordo completamente. Eu acho 18... E olha, eu já vou tocar nesse assunto. Mas, de cima, é verdade. Porque, por exemplo, o recorde de pontos agora deste gajo vai bater o recorde de pontos do Schumacher e não sei o quê, e do Hamilton e não sei o quê. Amigo, se tu tens 30 corridas por ano... Ou se tens 22 ou 23, o que nós queremos agora, se quer puxar tens 23 grandes prémios, sendo que 6 deles têm sprint, que conta com corrida e dá pontos. Mais por isso, mais chegamos às 30 corridas. Vocês estão a gozar comigo, não é? Claro que isso desvaloriza o ponto. Os pontos dos grandes prémios, etc. Isso não vai contar para nada. E corrija-me se eu estiver errado, nos registros das décadas de 80 e no início de 90 só contava metade das corridas no nível de pontos. Era uma cena qualquer, até ao quinto lugar em que só se pontuava, ou até ao sexto, uma coisa assim. E depois o número de... Eu não tenho a certeza, tenho de pesquisar isso. Mas depois, por exemplo, os pontos do vencedor eram muito menores do que são agora, muito menores do que 25. E, por exemplo, isso aí é uma das coisas que eu acho que a Fórmula 1 está a errar, que é diluir o valor de um grande prémio. E eu já falei disto nos podcasts, mas eu vou reiterar aqui. O que é que eu quero dizer isto? É como o dinheiro e como a inflação. Porque, por exemplo, é a mesma coisa de que desvalorizar a moeda, desvalorizar o que é o grande prémio. Porque se tu metes muitos grandes prémios ao ano, deixa de ser tão especial e deixa de ter essa magia. Se fazes grandes prémios tudo quanto é sítio, e que são 23 corridas por ano, o valor de um grande prémio, mesmo em termos de evento, em termos de sentimentais, em termos de apelo, em termos de desportivos, não é? Porque o que é que interessa perder pontos numa corrida se depois tens outras 21 para poder faturar? Chegamos ao ponto de ter pilotos a forçar, levarem o corte da licença, como tinhas o Gasly o ano passado, que notava-se que ele estava a forçar ali um grande prémio de penalização, porque não interessa, compensas no próximo. E depois é essa situação, desvaloriza. E depois esses recordes já não servem para nada. Até 2017, 18, esses recordes começam a ter algum sentido e tal, mas depois começa a haver essa expansão em que eu acho que devia haver esse limite, quer para salvaguardar o valor de um grande prémio, quer para salvaguardar todos os interesses. E na parte humana, porque é completamente impensável a nível de equipas e infraestruturas aquela malta fazer 25 e depois grandes com prémios. uma cost cap em que tu não podes ter duas equipas rotativas ao ano, em que uma paradoxal, equipa faz 12 grandes prémios, a outra faz 11. É oposto, é completamente oposto. Introduzem o cost cap e aumentam o número de corridas. Não bate a bota com o perdigota. Exato. Eu percebo que, no ponto de vista técnico, é para forçar não haver esses custos de desenvolvimento, essas coisas todas, e um bocadinho para limitar isso. Mas, tens de pagar às pessoas. Tens de pagar às pessoas pelo trabalho delas. Claro. É ridículo. Temos vindo agora, e trocando isso que estás a dizer, temos visto até no podcast da Sport TV, eles têm convidado nesta fase pré-temporada muitos ex-trabalhadores das equipas, de engenheiros da Mercedes, da Red Bull, o que quer que seja, e muitos deles têm dito precisamente isso. Nós temos saído e temos ido para outras categorias ou até para outros trabalhos, porque a pressão da Fórmula 1 está a tornar-se insuportável. Avançando, passamos para o Pedro Lobo, 76. O Vettel, o Verstappen e o Sainz foram os únicos verdadeiros bons pilotos a sair da escola da Red Bull, sendo que os restantes tiveram sorte de estar numa equipa de topo com um carro de topo. É assim,
Eu acho que os únicos verdadeiros pilotos de top que nós vamos recordar daqui a uns anos como dentro do ranking de Greatest of All Time, destes dois apenas o Vettel e o Verstappen lá vão estar. Portanto, eu não digo que a academia da Red Bull não seja um sucesso, porque é nitidamente um sucesso. Agora, a nível de pilotos de elite, Verstappen e Vettel que são os únicos dois. Mas discordo na parte em que o Sainz foi além destes dois dos únicos verdadeiros bons pilotos que saíram de lá. O Ricardo é um bom piloto, o Gasly é um bom piloto, quer se queira, quer não. E agora temos muitos talentos jovens, desde o Isaac Adjar, o Liam Lawson, o Tsunoda, o Ayumu Iwasa, o Zayn Maloney, pá, muitos bons pilotos. Estes ainda são promessas. Os que falei anteriores são claramente certezas e são bons pilotos e, sinceramente, não acho que passem um atestado de quase incompetência à academia da Red Bull. O Sainz não ter ido para a Red Bull é uma vergonha. Opa, na altura ele não tinha qualquer tipo de ligação à Red Bull e quando ele assina pela Ferrari, ainda estamos na pré-temporada, ainda estamos antes de começar a temporada de 2020 e vínhamos de uma altura em que o Albon tinha feito um final de ano excelente. Portanto, eu percebo perfeitamente que a Red Bull não tenha optado por ir resgatar o Sainz e manter o Albon. Para responder essa pergunta, eu digo assim: bons pilotos, mas o bom aproveitamento foi fraco por parte da equipa. É isso que tenho a dizer. Tiago Silva. Checo não é piloto para a Red Bull. Ricardo não é assim tão bom. Hamilton nunca esteve ao nível do Schumacher. Olha, Checo não é piloto para a Red Bull. Discordo, ou seja, eu acho que o Checo é um bom piloto para a Red Bull como segundo piloto. Se o queres colocar numa perspectiva de luta por um título mundial com dois pilotos, concordo. Ricardo não é assim tão bom. Não vou repetir, porra. É só falar mal do Ricardo. O do Leclerc aqui é repetirmos. Exatamente. Hamilton nunca esteve ao nível do Schumacher. Não só para mim esteve ao nível como ultrapassou. É a minha opinião. Eu acho que isso é uma pergunta muito complicada pelaquela situação que eu já estive a descrever há bocado, que é um bocadinho injusto a gente estar a fazer essas comparações. E comparar eras diferentes. Por serem eras diferentes e por serem... Mas, por exemplo, eu acho que o Hamilton... por exemplo, eu acho que o Hamilton teve a vantagem, obviamente, de ter um carro e ter carros sucessivamente muito competitivos e uma Mercedes com uma vertente técnica completamente superior durante muito tempo. Mas também é preciso aproveitar isso. Também é preciso aproveitar isso e fazer isso render. Portanto, isso é uma demonstração. Quanto a Hamilton ou Schumacher, se vocês quiserem analisar as estatísticas, é o Schumacher que ganha em certas áreas, mas eu acho que eles são um bocadinho equivalentes, estão ao mesmo nível eu sou um bocadinho parcial quanto ao Schumacher, porque eu adoro o Schumacher e eu acho que para mim é o melhor de sempre. Para mim vai ser sempre o melhor de sempre. Até... Lá está, nós aqui é uma daquelas coisas, discordamos desse aspecto, mas é tranquilo. Deste aspecto, não é? Mas nós reconhecemos que existe essa dualidade que é difícil de poder separar as águas e fazer uma análise, porque temos a vertente analítica e emocional, temos uma vertente analítica um bocadinho mais ligada à estatística e aos resultados, e que uma pessoa começa a ver, tipo, é muito difícil, mas é isso que tenho a dizer em relação a isso. Para terminar, Gonçalo Corre, desculpa desde já, Gonçalo, se não estamos a dizer bem o teu apelido, nós temos os dois nível básico de alemão. Acho que é Corre. Tenho um trema, cara. Tenho um trema, então Corre. Gonçalo Corre. Por favor, diz-nos se estivemos a dizer mal. As melhores corridas são aquelas que são decididas por estratégias ousadas que dão resultado. Ora, é muito giro ver uma corrida decidida por estratégia, mas eu também gosto de os ver lá dentro à mocada. Isso é fixe, mas por exemplo, quando tens um gajo que, como por exemplo foi o Vettel no Hockenheim em 2019, em que começa a chover e por exemplo nessa corrida não foi, por exemplo, quem é que foi que ganhou? Foi 19? Hockenheim 2019? Foi o Verstappen. Foi o Verstappen, não foi? Foi o Max. Foi o Max que meteu. E foi o Hamilton ia com 13 ou 14 segundos de vantagem. E depois houve o Toro Rosso que teve um terceiro lugar também. Foi o Kvyat, não foi? Ele nessa corrida, o Hamilton ia com 13 ou 14 segundos de vantagem e depois despistou-se com a chuva, partiu a asa e a corrida ali acabou. Sim. Mas eu acho que essa parte da estratégia em que os gajos mudam pneus na hora certa e conseguem ganhar... Também é muito bonito. Também é muito interessante.
Mas eu acho que as duas têm valor. Mas eu percebo, eu em certa forma simpatizo a tua opinião, porque é mesmo interessante. Eu gosto quando é uma estratégia que parece uma coisa completamente estúpida, mas depois resulta. Eu acho que realmente é bastante interessante. E tu tens sofrido muito com estratégias nos últimos tempos, a verdade é essa. Olha, a Queres verdade falar? é essa. Não quero falar disso, que isto não é o psicólogo. Mas é uma situação um bocadinho delicada. A importância da estratégia, cara. Sim, a importância da estratégia é extremamente ligada. E também o facto de uma corrida decidida em pista e de um gajo que começa por trás e começa a ultrapassar. Também uma corrida feita por trás também é muito interessante. Por exemplo, um duelo Rosberg-Hamilton, estamos a falar dos Bahrein 2014. Exatamente, eu acho que isso é um exemplo contemporâneo puro do que é uma boa corrida. Isso aí, esse aí é o contra-argumento à tua opinião, mas são opiniões, eu respeito essa opinião No bastante. fundo, tudo isto foram opiniões. Exatamente, foram tudo opiniões e lá está, só para clarificar, nenhuma das vossas entradas estão erradas. Nós estamos a dar a nossa opinião em comentar. relação à vossa opinião. Exatamente. Mas olha, desde já, a qualidade deste painel que nós selecionamos, ótima. Ok, vocês foram extraordinários. Muito obrigado por terem participado. Muito obrigado por Uma terem coisa que eu confesso participado. tive medo foi que isto, nossa potencial ideia, desse cabeçada, não deu. Toda a Não gente deu, que toda a gente participou. nós fomos cuscar, e eu pelo menos fui cuscar as replies e tal que davam às vossas opiniões, e felizmente foi tudo debatido com muita seriedade, e é essa a comunidade que nós é isto queremos que nós construir. queremos. Exatamente. E pronto, está terminado o vídeo e começamos aqui 2023, que nós acreditamos, nós dizemos isto muitas vezes, mas acreditamos mesmo que desta vez poderá ser um bocadinho diferente, nós podermos ser mais regulares e ter mais conteúdo para vocês. Este foi o primeiro, não vais com alguns dizer meses isso de atraso. depois os recursos da faculdade acumulam-se. Não aguento. Ok. Mas pronto, foi o primeiro, esperamos que tenham gostado e Até todas à as próxima. vezes que fizermos isto, queremos é que vocês participem. Exatamente. E se houver mais sangue daqui para a frente, força, atirem que a gente, Atirem para aí. que a gente reage. Sejam Ok? atentos às nossas redes sociais e vamos para a próxima. Um abraço. Tchau. Está a andar. Ai!